Olá pessoal, me chamo Bruna Santiago e o Leituras Pretas de hoje vai trazer Becos da Memória da Conceição Evaristo. Para quem não conhece, Conceição é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Vamos começar Becos da Memória pela própria trajetória do livro, que aqui é extremamente importante. Esse livro ele é escrito de 1987 para 1988 e ele só vai ser publicado a primeira edição em 2006 e a segunda edição em 2013. Então a gente tem que pensar que trajetória social do nosso país fez com que uma obra dessa ficasse engavetada, ou como diz Conceição Evaristo, na gaveta do esquecimento durante quase 2 décadas. E Becos da Memória, ele vai trazer a experiência da periferia para dentro da literatura, ou seja, a experiência da favela. Conceição, ainda no ginásio, 1968, e olha, 68, período ditatorial no Brasil, ela escreve seu primeiro texto, ainda no ginásio, maravilhosa, ainda no ginásio, sobre essa experiência de ser periférica, de ser favelada. E o texto vai ser Samba de Favela. Então é a sua primeira experiência em que a Conceição começa a esboçar o que é a escrevivência. Escrevivência é o que norteia esse livro da Conceição, que é a experiência do cotidiano que vem para essa escrita. E ela até brinca, em alguns momentos você não sabe se isso aconteceu com ela, o que não aconteceu, o que ela viu, o que ela vivenciou. E isso também vai ser traços da personagem principal desse livro, que é a Maria Nova. Antes de mais nada, eu vou estar dando uma olhada para essa obra muito dentro da perspectiva histórica, que é minha área, mas que também foi o que me tocou no livro, é como a Conceição ela transita entre o passado e o presente, e como cada personagem dela significa processos históricos dolorosos para a população negra. Ela trabalha muito com a memória do trauma. Se a gente pode pensar essa escravização que as pessoas negras carregam no seu cotidiano. E aí eu entro no primeiro personagem, que é Tio Totó. Tio Totó ele é filho de ex-escravizados e ele mora nessa favela. Ele está sentindo ali a própria escravização e ele vai fugir, ele vai embora com sua esposa e sua filha para o outro lado do rio. Ele vai para a cidade e o que é que acontece? Ele perde sua esposa e sua filha, e aí? Ele chega na favela. Então essa ligação, escravização e favela, tá intrínseca nos personagens da Evaristo. A Maria Nova, ela vai estar vendo e ouvindo todas essas experiências. Maria Nova, ela gosta de ouvir as histórias tristes. Ela sofre de uma melancolia. Ela sofre pela dor dos outros e as suas, do seu povo. E ela sofre também pelas dores dos nossos antepassados. 2 personagens são centrais para pensar a ancestralidade. Maria Nova, enquanto fruto geracional, e Vó Rita, que é a nossa matriarca, a matriarca dessa obra. Maria Nova, ela vai vivenciando, e como ela diz, esse amontoado de pessoas, de homens e mulheres dentro dela, que parecem os barracos se amontoando na favela. Maria Nova estuda. E ela vai ser um dos personagens que vai fazer a ligação e a crítica ao próprio sistema educacional. Ela está estudando escravização e ela vai dizer que ela sabe o que é a senzala, que a senzala é a periferia, é a favela que ela mora. Então, o tempo todo, essa menina que estuda, que quer uma nova perspectiva de vida, ela está em choque dentro da sala, porque quando ela está estudando escravização, ela sabe o que é a violência colonial, porque ela vivencia isso na contemporaneidade. Outro ponto de tensão muito interessante são os debates de gênero. Maria Nova observa numa cena, logo no início do livro, ela vai dizer que pensava, quando era menor, que as mulheres ricas urinavam sangue. E isso remete ao fato daquelas mulheres pobres, majoritariamente negra, e a gente sabe que no Brasil, raça indica classe, que elas estavam lavando os sangues da menstruação daquelas mulheres. Então, essas tensões são muito presentes. A especulação imobiliária aparece com o processo de desfavelização e vai se concretizar na angústia de Tio Totó, que não quer sair mais dali. Sua vida foi de perdas e foi um processo de reconstruções e ele queria estar ali, naquele local. Ele quer morrer
naquela favela, mas especulação imobiliária que vai crescendo para construir sei lá o que ninguém bem sabe o que é, vai expulsando. E eles têm que sair dali. Então é um ponto de tensão muito forte. Outro personagem que me encanta nessa obra é Negro Alírio. E a gente já vem o orgulho de ser chamado enquanto negro. E Negro Alírio, muitas vezes, enquanto eu estava lendo, eu ficava pensando, meu Deus, ela está falando das ligas camponesas. Ela está falando de João Pedro Teixeira. E em outros momentos eu ficava, ela está falando do João Cândido. E é surreal como um personagem está discutindo ali a reforma agrária no campo e como o mesmo personagem está discutindo legislação trabalhista no Porto de Santos. Então, enquanto eu estava lendo, eu pude me transmutar para diversos processos históricos, para o que é a escravização e suas reminiscências, o que é o processo da especulação imobiliária, a reforma agrária, direitos trabalhistas e como esse personagem Negro Alírio é um sindicalista, está envolvido nisso e ao mesmo tempo como remonta essas experiências históricas tão valiosas para nossa história, a história da população negra. Vó Rita, ela sintetiza essa matriarca que por mais que sofra, que tenha inúmeras divergências, cuida de todos. Outra personagem que me toca é a Cida Sidoca, que é uma mulher negra que enlouquece, que tem curvas maravilhosas que todos usaram no seu corpo. Então é a hipersexualização da mulher negra, o uso do corpo e que ela acaba num grande buraco. E aí vocês vão ter que ler para compreender a complexidade que é esse personagem. E por fim, outro ponto, o alcoolismo. Como o alcoolismo afeta a população negra por causa das injustiças de classe e de raça. E uma das personagens principais, que é a Ditinha, que ela é doméstica e ela pega um broche e ela é presa e ela volta, depois e ela cai no alcoolismo. Então, como é que essas vidas são ceifadas das mais diversas formas, como o sistema oprime, mas ao mesmo tempo Conceição não perde de vista o amor, que se tem muito amor aqui nessa obra, ela não perde de vista a força, a esperança da população negra, a forma ancestral de organização, de autocuidado e de cuidado da comunidade. Então, esse livro, ele traz uma perspectiva geracional, ele trabalha a memória e ele trabalha fatos históricos brasileiros. Então, por isso que aos meus colegas da história, pensar esse livro enquanto uma fonte maravilhosa. Aqui em 3 páginas você faz um debate da escravização através da literatura. E a gente sabe como isso toca nossos alunos de formas diferentes. Pensar também em diversos temas que a Conceição levanta. Então é isso, gente. Minha dica de hoje é essa obra que eu particularmente fiquei encantada e como ela enriquece a nós, da nossa própria história e como nos faz refletir como a escravização ainda deixou resquícios e marcas violentas na comunidade negra. E é isto, leiam Conceição, é maravilhosa. Para iniciar a leitura de Conceição, eu indico Becos da Memória, porque quando você lê ele, depois quando você lê Olhos d'Água, você consegue compreender a dimensão das obras, como elas dialogam, como elas se completam e como a escrevivência faz parte da vida e da produção intelectual negra. Então é isto, fica a indicação e até a próxima.